Questão 31, uma questão de efeito Doppler, diz que uma pessoa parada em uma parada de ônibus ouve o som emitido por uma sirene de carro de polícia que se afasta com velocidade de 72. Sabendo que a velocidade do som é 340 e que a frequência emitida pela sirene é 2000, a frequência ouvida pelo observador será de... Bom, o que acontece aqui, né? Quando entre o observador e a fonte existe afastamento, a frequência diminui. Isso não ajudava muito para responder, porque só tem a letra A para eliminar, que é a mesma, né? Todas as outras são menores. Então aqui eu vou ter que usar a fórmula do efeito Doppler. A frequência ouvida será a frequência da fonte multiplicado pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, menos mais a velocidade da fonte. Cuida com essa fórmula sapeca. Então vamos lá. A frequência observada vai ser... Qual é a frequência da fonte? 2000. Qual é a velocidade do som? 340. Qual é a velocidade do observador? 0. O observador está em repouso. Quem está andando é a ambulância. 72 por hora... vou puxar para cá. 72 por hora são 20 metros por segundo, né? Nunca me usem quilômetros por hora. A velocidade do som é 340, então aqui fica 0, porque o observador está parado. E agora que tem que cuidar. Os sinais superiores são usados na aproximação, os inferiores no afastamento. Então aqui eu tenho que fazer mais 20. Então é uma questão bem matemática aqui, depois que tu faz a fórmula, né? Por aplicação de fórmula. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter 340 dividido por 360, que vai dar 0,9, vezes 2000. Então isso me dá 1,8888, aproximadamente 1,889, né? Então a frequência escutada vai ser 1889 Hz, HZ, Canadá. E a 32 da URGS de 2014, amiguinhos, que está errada. Olha o que a URGS fez, tá? A frequência do som emitido pela sirene é 600. Um observador em repouso percebe essa frequência como sendo 640. Opa, se ele está percebendo uma frequência maior, significa que a ambulância está se aproximando dele. Então, né, aqui a ambulância do observador afasta-se, afasta-se e afasta-se, não pode ser. Então a resposta só é D ou E. Tá. A velocidade da onda é 1.200 km por hora. Então aqui não é mais metros por segundo, a resposta vai estar em km por hora. E ele quer saber a velocidade, né? Então a ambulância aproxima-se do observador na velocidade D. A frequência ouvida é a frequência da fonte, né, multiplicado pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador. Velocidade do som menos mais a velocidade da fonte. Né? A frequência da fonte é 600. Ele já deu a frequência aqui, desculpe, né? A frequência observada é 640. A frequência da fonte é 600. A velocidade do som é 1200. A velocidade do observador é 0, ele está parado. A velocidade do som é 1200. E agora o que eu tenho que ver? A ambulância está se aproximando. Quando se aproxima, usa o sinal superior. Então, menos a velocidade da fonte que eu quero saber. E aí, o que vai acontecer nesse exercíciozinho maroto? Né? Fazendo aqui os cálculos, o que acontece? Eu posso, né, como isso aqui tá, né, é como se aqui fosse um parênteses, né? Então isso aqui passa dividindo. Então eu posso cortar esse zero com esse zero. O que eu vou ter aqui? 64 dividido por 60, né? Para simplificar a vida. Opa! É a calculadora que eu quero. Que vai dar, acho que 1.2. Não, 1.06. Mas não vou fazer isso aqui não, tá? Vai dar muito número com vírgula. Vamos fazer o seguinte, né? Vai dar 64 sobre 60 igual a 1.200 dividido por 1.200 menos a velocidade da fonte.
Eu posso simplificar aqui, né? Se eu simplifico por 2, fica 32 sobre 30. Se eu simplificar por 2 de novo, fica 16 sobre 15, para facilitar os números, né? Então eu tenho 16, isso aqui vai passar multiplicando, 16 que multiplica 1.200 menos a velocidade da fonte, igual a 1.200 vezes 60. Vezes 15, né? Desculpe, porque eu fiz isso aqui virar 16 15avos, né? Então 15 vai passar multiplicando 1.200. Bom, o cálculo uma hora a gente vai ter que fazer, né? Então menos a velocidade da fonte vai ser igual a 1.200 vezes 15, que dá 18.000. Então aqui eu tenho 18.000. Desculpe, aqui vai ficar menos 16F, né? Não é VF, porque o 16 aqui aplica distributivo. Aí eu vou ter 16 vezes 1.200, dá 19.200, né? Tô fazendo meu direto aqui, tá vendo? Esse 19.200 passa para lá negativo, menos 19.200. Então, positivo vai ficar positivo, negativo com negativo. 16 a velocidade da fonte é igual a 1.200, né? Então, a velocidade da fonte vai ser 1.200 dividido por 16, que dá 75. Essa foi a cagada da URGS. A fonte está se aproximando com 75 km por hora e não tinha alternativa. E aí tu tinha que arredondar para 80. Qual é que foi o erro da questão da URGS nessa questão, para vocês entenderem, tá? Ela não foi anulada, eles aceitaram, Dinamarca, só que o erro aqui é o seguinte, ó. Para dar 75, não era a fonte que estava em movimento, era o observador, tá? Para dar esse 75 aqui, o observador que tinha que estar em movimento em relação à fonte, não a fonte em relação ao observador. Então, alguém fez essa questão errada, tá? É uma pena, mas acontece. A questão 33 diz que dois engenheiros estão, né, na beira de uma mina, estão usando um decibelímetro que verifica a intensidade sonora. E aí pede qual a definição de intensidade sonora. Pois bem, a intensidade sonora é a potência da onda dividido pela área que a frente da onda está ocupando. Tanto é que a unidade dela é watt por metro quadrado, não te esqueça. Então, potência por unidade de área da frente da onda. Canadá. A 34, a respeito das propriedades termodinâmicas das máquinas, assinale-a incorreta. O rendimento de uma máquina funcionando como motor será máximo quando a maior parte da energia retirada da fonte quente for rejeitada, transferindo para a fonte fria. Essa está incorreta, né? O rendimento será máximo quando a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria for mínimo, porque quanto menos calor tu envia para a fonte fria, maior foi a quantidade de trabalho que o motor realizou. Vamos ver as outras. Ó. Uma máquina funcionando como refrigerador transfere a energia de uma fonte fria para uma fonte quente, certo? Mediante a realização de um trabalho, certo? Máquinas térmicas necessitam de duas fontes com temperaturas diferentes para operar, certo? Dentre as consequências da segunda lei está a impossibilidade de construir uma térmica com rendimento de 100%, certo? Todas as etapas de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot são reversíveis. Sim, o ciclo de Carnot é conhecido como ciclo reversível. E a última dessa aula é a 35, né? Bom, vamos ver aqui, né? A respeito do processo de evaporação da água. Não confunda vaporização com evaporação, né? O que é evaporação? Um processo lento, gradual, feito de maneira natural, que não tem temperatura definida. A água do tanque evapora porque a temperatura alcança 100. Não. 100 não é a temperatura de evaporação. 100 é a temperatura de ebulição.
A evaporação, repetindo, não tem temperatura definida. Ao absorver radiação solar, a energia cinética de algumas moléculas d'água aumenta. Sim, né, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. E parte delas escapa para a atmosfera. Exatamente é isso que acontece com a evaporação. Durante o processo, linhas de convecção se formam no tanque, garantindo a continuidade do processo. Não. A evaporação não forma convecção. A convecção acontece numa panela de água quando o calor vem de baixo para cima. No caso da evaporação, o calor já vem de cima, então não forma as linhas de convecção. Aonde forma as linhas de convecção é na ebulição e não na evaporação. Então é Brasil apenas a B, apenas 2, Brasil. Valeu, bom estudo, vai com tudo.